fazer um vídeo aqui diferente. Tô aqui relaxando, assistindo Fluminense e Botafogo pelo Brasileirão. É o sexto, que é o Fluminense, contra o oitavo, que é o Botafogo, e lembrando da passagem do Diniz pelo Fluminense, né? E olha que loucura, cara. Ao mesmo tempo que eu tô lembrando dessa passagem do Fluminense, do Diniz, do Fluminense, tô lembrando, cara, que a gente poderia ter tido uma melhor sorte, né? Nesse planejamento de 2026. A gente termina o Campeonato Brasileiro na última rodada, ainda brigando, né, para se livrar da zona de perigo, mas termina também a temporada sendo finalista da Copa do Brasil, né, contra o Corinthians. E ali a gente teve a oportunidade de levantar uma taça, e também ali a gente estava com a oportunidade de planejar melhor 2026, né? Um diretor de futebol mais atuante, um técnico que já conhecia o elenco, e aí nós fizemos boas janelas, né? Tanto ano passado quanto esse ano, começo da temporada, a gente fez boas janelas. Então, eu tinha uma expectativa de que o Diniz pudesse ajudar no planejamento, como ajudou, e a gente começar a temporada mais organizado, com resultados, né, mais consistentes e que pudessem, de fato, aliviar a pressão, né, tirar qualquer tipo de, de, de insegurança, né, de, de qualquer tipo de negatividade que pudesse ter, né, em relação a esse trabalho inicial do Vasco, do departamento de futebol do Vasco. E a gente, cara, tá no segundo mês do ano, fevereiro, e já se fala na demissão do Diniz, né? Já se pressiona, a mídia e a torcida já pressiona para que o Diniz seja demitido. Com um elenco melhor do que o do ano passado, né? Se você pegar o elenco do Vasco, é melhor do que o do ano passado. E aí eu tava lembrando que o Diniz passou por isso no Fluminense. O Diniz consegue emplacar, né, uma série de vitórias consecutivas, com um time muito ofensivo, um time que marcava muitos gols, levantou taças pelo Fluminense, marcou história lá no Fluminense, conseguiu renovar o contrato, né, de 2024, que findava o contrato, renovou o contrato, mas dias depois, ou um mês, ou 40 dias depois, ele é demitido do Fluminense por conta dessa falta de equilíbrio, né? O Fluminense com um time, de certa forma, bom, né, qualificado, de uma temporada para outra, né, algumas peças importantes saíram, foi o que aconteceu também no Vasco, né? Ali no Fluminense, acho que o John Kennedy e o André, né, que era um motorzinho no meio de campo, foram vendidos. No Vasco, né, o Ryan e o Verrete foram vendidos. E essas peças acabaram fazendo falta para o esquema tático do Diniz, né? E ali no Fluminense, ele sai do Fluminense com o seguinte cenário: 18% de aproveitamento nos últimos jogos do campeonato, né? O Fluminense na zona de rebaixamento. O Vasco agora está na zona de rebaixamento, nessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. De 11 jogos disputados, o Diniz conquistou 6 pontos. De 33 jogos, de 33 pontos possíveis, apenas 6 pontos conquistados. E aí o presidente do Fluminense não ficou com essa batata queimando e preferiu demitir o Diniz. E aí o Diniz está passando por um cenário semelhante, né? O Vasco disputou 9 pontos, ele conquistou apenas um, pouco mais de 11% aí de aproveitamento, muito contestado. Numa temporada em que o Diniz já começa a temporada com peças de reposição, coisa que ele não teve quando chegou no Vasco em 2025, concorda? Se você pegar o Vasco hoje, o Vasco tem, com exceção ali do goleiro, né, que o Léo Jardim não tem concorrência, mas Robert Renan e Cuesta, por exemplo, titulares absolutos. Mas tem o Saldívia ali, né, fazendo sombra, tem também o Lucas Freitas, que está negociando sua saída. Ali na volância tem 2 volantes, coisa que o Vasco não tinha no passado, né, 2 volantes titulares, o Mendes e o Cauã Barros, né. Tem peças de reposição que podem fazer ali a composição do elenco, né, que é o Moura, o Tietê, contestados, mas tem essas opções. O Vasco não tinha isso nem no passado, a opção do Vasco era Cocão. E ali, para criação, o Vasco tem o Coutinho, tem o Rojas, né? Tem o Nuno, que pode fazer essa função também, tanto pela ponta quanto pela meiuca. Tem agora o Andrés Gomes, que faz a ponta esquerda, né? Tem o David, que também pode fazer aquela função, embora um jogador negociável, eu acho que se sair do Vasco também já deu, né? Mas tem essa opção. Pela direita ali, o Vasco tem agora o Marino, né? Tem o Puma, que pode fazer aquela função. Tem o Paulo Henrique e o Puma, que disputam vagas na lateral direita. Tem o Lucas Piton e o Cuiabano, que disputam vagas pela lateral esquerda. E ali na frente tem o Brenner e tem o Spinelli buscando a posição de camisa 9. Então, é um time melhor do que o do ano passado. Talvez um time menos decisivo, né? Perdeu peças importantes que o ano passado, por exemplo, fizeram quase 50 gols, né? Que foi o Ryan e o Verrete. E, cara, o time criou 80 finalizações nos últimos 3 jogos do campeonato, cara. 80 finalizações foram feitas e o Vasco só conseguiu marcar um gol, né? Aliás, 2, né? Contra o Mirassol também o Vasco fez um gol. Então, que coisa, né, bicho? E o Souza falou essa semana que ali São Januário precisa ser feito um trabalho espiritual ali, né? E eu não duvido, viu, cara?
Eu não duvido, porque, cara, só pode ser espiritual. Nem o Cabo da Ciolo deu jeito, né? E aí a gente tem uma situação que é essa, né? Poderia ter começado a temporada de forma diferente. E aí a temporada começa pegando fogo, crise. E aí, você manteria o técnico Diniz ou demitiria? Deixa aí a tua opinião. Se gostar, deixa o like. E segue a gente para mais conteúdos.